Voltamos então, pessoal, aqui com o segundo bloco do nosso Espaço Heráclito, que hoje traz o professor de literatura russa da Faculdade de Letras da USP, o Mário Ramos. Mário, você falou ali no primeiro bloco das suas 2 estadas em Moscou, e a gente gostaria de saber com o que você trabalhou, o que você estudou no doutorado, qual foi a tua especialização, para a gente encaminhar o nosso debate agora no segundo bloco. Eu trabalhei em Moscou de 2005 a 2009. Tá. Né? Eu já bastante tempo ali. 4 anos. Eu já fazia doutorado aqui. Tá. Eu já vinha fazendo, estava meio para o final do doutorado aqui, na Universidade de São Paulo, que era um doutorado, assim como o meu mestrado, cujo tema era poesia russa de vanguarda. Né? Tá. E nisso surgiu a oportunidade de ir para Moscou. É um projeto que existe no mundo inteiro, a partir do Ministério das Relações Exteriores, de enviar leitores, professores leitores. Então existia um processo lá de avaliação de currículo, meio que concurso para isso. E você tem um leitor, geralmente um leitor em cada país, dependendo dos países. França tem 2, 3 leitores espalhados pelas universidades. Uhum. E a função do leitor é ensinar a literatura, a cultura e a língua brasileira e a língua portuguesa, na variante brasileira, nas universidades de lá. Então isso complementou o meu trabalho de pesquisa, de estudos da língua russa aqui na Universidade de São Paulo, de estudos de literatura. Eu fui para lá, eu já tinha noções da língua, então lá fui me aprofundar nisso. E fui para a Universidade Estatal de Moscou, Lomonossovo de Moscou, que é MGU, ou em inglês MSU, né? E trabalhei por lá por 4 anos sendo professor de literatura brasileira, língua portuguesa e cultura brasileira nessa universidade russa. Né? Foi ali que eu, inclusive, consegui dar um passo mais profundo na minha pesquisa de doutorado. Quer dizer, são 2 coisas que se encontraram. E o que você estudava na sua pesquisa, Mário? Você falou que estudava poesia de vanguarda. Que autor especificamente você estudava? Especificamente eu estudava e estudo, nas minhas pesquisas atuais, o Chlebnikov, que se escreve em português como Chlebnikov, né, com KH, Velimir Chlebnikov, que é um autor que já tem algumas traduções em português, já tinha algumas traduções em português. Ele foi traduzido, tem vários poemas traduzidos no Poesia Russa Moderna, já desde 68, na primeira edição, pelo Augusto Haroldo de Campos e o Boris Schneiderman. Teve uma tradução de um conto, né, pela professora Aurora Bernardini, foi o K, né, que foi traduzido em 77 pela primeira vez, uma pequena tradução com muitos comentários, um estudo quase sobre o conto. E é considerado o poeta mais inovador, o mais profundo talvez nas inovações de vanguarda, dentro das vanguardas russas. Né? Ele começa desde o primeiro momento da vanguarda já a trabalhar. Você está falando das vanguardas, contextualiza para nós, de que período especificamente você está falando? Vanguardas russas, a gente está falando de início do século XX. As vanguardas russas começam a se movimentar ali em torno de 1907, com movimentação de grupos e tal. O primeiro manifesto vai sair logo em 1910, 11, nós temos os primeiros manifestos da vanguarda russa, e ela vai seguir em seus diferentes momentos, né, estágios, até mais ou menos final dos anos 20. Então, uma vanguarda que pega o período de transição da Rússia, né, pós-guerra russo-japonesa de 1905, né, e o período justamente pré-revolução, até 17, e pós-revolução, até 20 e pouco, até o final dos anos 20. Né? Então, e aqui, pessoal, a gente entra no debate com o Mário num ponto extremamente nevrálgico. Por quê? Essa questão que o Mikhailovsky trouxe com relação ao Dostoiévski sobre como tratar a questão ética, a questão do carrasco, a questão da interpretação do real, e seria levada às últimas consequências pela vanguarda. Eu estaria errado ao dizer que, num primeiro momento, as vanguardas extremamente empolgadas com essa onda revolucionária tinham a proposta de radicalizar totalmente a constituição da esfera estética ou não, Mário? Sim. Tinham essa proposta, e eu acho que essa proposta foi... também é complexo dizer isso, mas em comparação com as vanguardas europeias, talvez tenha sido a proposta mais profunda, né, de envolvimento com as inovações estéticas, com a quebra de paradigmas estéticos, né, junto a uma aproximação muito forte, um engajamento muito forte com o movimento revolucionário. Né, estava tudo unido ali. Então a revolução social, né, a revolução na arte, esse engajamento foi muito forte. Então, sim, havia uma proposta imediata de
uma possibilidade de entrar nas variações estéticas de uma obra, né, e provocar rupturas dentro da variação estética muito próximas às rupturas sociais que estavam acontecendo com a Revolução. É um engajamento muito forte. No Hliebnikov, que é o seu autor, que aspectos você apontaria de tensionamentos estéticos que poderiam ser mediados por uma discussão político-social? Olha, no Hliebnikov, que é um autor muito específico, o que acontece, primeiro, o plano da linguagem. Tá. Né, o plano da linguagem é fundamental para ele. Né? Ele propõe uma criação de uma nova língua, a criação de uma língua destituída de sentido, mas não é destituída de sentido, ela usa o russo, mas ele acaba propondo que se coloque de lado a língua pátria para se adotar uma língua que seria uma língua para uso estético, de certa maneira. Não chega a sistematizar isso, mas chega a demonstrar métodos de utilização de uma língua inovadora, uma língua completamente nova, criada no momento de vanguarda, e você pode associar isso muito claramente a todos os projetos de uma nova nação que vai se formando a partir da Revolução. Né? Do ponto de vista conteudístico da obra do Hliebnikov, ele se preocupa muito com o aspecto histórico e ele tem uma proposta totalmente inovadora, que chegou a ser usada para considerá-lo como louco dentro da vanguarda, ou como alguém, de certo modo, desequilibrado, que não é fato, mas é uma proposta bastante inovadora de tratar, de romper as relações de tempo e espaço e promover a aproximação entre tempos históricos. Então, em longos poemas narrativos do Hliebnikov, você pode ter a presença de um herói medieval, de um herói do período do Ivan o Terrível, por exemplo, um herói nacional qualquer, claro. Né, lutando ao lado da Revolução, do Lenin, nos canhões da Praça Vermelha. Né? Então, você pode ter aproximações profundas. Ele transformou a história numa sincronia radical. Uma sincronia radical. Ele busca essas sincronias desde o passado mais remoto, desde a formação da Rússia, da cristianização da Rússia, século X, séculos IX, X, XI, fazendo relações com heróis revolucionários, como Sten Karazin, que é um herói revolucionário, né, do sul da Rússia, e passando século após século e unindo esses heróis todos em grandes poemas em que eles participam e coexistem. Né? Como é que a fortuna crítica vem interpretando isso? Como é que você interpretaria? Uma noção de que a história russa culmina nos bolcheviques, culmina na Revolução? Como é que isso vem sendo lido? Isso vem sendo lido ultimamente na crítica mais recente sobre o Lenin, do ponto de vista filosófico, né? Como uma tentativa, de fato, de romper esses parâmetros, a partir de linhas filosóficas que vêm desde a Rússia do século XIX, que estão aqui nessa obra que você apresentou, inclusive no texto que eu mencionei, o último que eu traduzi. Isso. É um filósofo, Fyodorov. Deixa eu só colocar aqui de novo para vocês, né? O texto que o Mário traduziu, a Imortalidade como Privilégio dos Super-Homens, do Nikolai Fyodorov. O Fyodorov é um filósofo no qual esses poetas se inspiram, né? Para tentar um pouco inspirados num outro filósofo que participou muito do simbolismo russo, século de prata, né? Muito próximo à vanguarda ali, século de ouro, que era o Solovyov, ou Solovyov, né? Que foi um amigo muito próximo ali do Dostoiévski, né? Sim. E ele se inspirava, porque o Solovyov falava na unidade cristã, né? Tratava muito dessa unidade cristã, né? Dentro da Rússia soviética, de um ponto de vista místico, um pouco místico. Os poetas de vanguarda tentam adotar, alguns, o Hliebnikov principalmente, adotar essas linhas filosóficas e reconstruí-las, e parecem ver na concretização do objeto estético aquela concretização que o Solovyov via da relação entre o homem e Deus, né? O homem e o divino, né? Que se daria em Cristo, se daria na Sofia, na imagem feminina, por exemplo. E eles veem isso como concretização na obra estética, uma tentativa de unir, né, todos os fatores possíveis da história, né, do tempo, do espaço, homem, trabalho. Há um poeta, um pintor, que é amigo do Hliebnikov, no qual ele se inspira muito e que se inspira nele também, eles trocavam muito material, Filonov, Pavel Filonov, o nome desse pintor. E o Filonov, você percebe esse ponto de vista filosófico claramente nos quadros. Você olha os quadros do Filonov de longe, né, com uma certa perspectiva, eles te parecem mapas de ruas que vão se entrelaçando por pequenas figuras geométricas. Né? E quando você começa a tomar maior distanciamento, você vai vendo a formação de rostos, uma obra inacabada, de figuras humanas. A noção de totalidade vai se metamorfoseando. Né? Exatamente. Animais, trabalhadores,
trabalhadores, já no período soviético, né? Trabalhadores, figuras históricas. Com esse distanciamento, você consegue entender que eles todos formam os mapas, como se fossem mapas tirados de satélite, fotos de satélite, vistos do alto. Muito interessante. Essa perspectiva de unidade total na obra estética parece ser, como vem sendo abordada essas tendências do Hlebnikov de tratar isso, da vanguarda e do Hlebnikov de tratar a história sem que se fique preso a uma ordem cronológica, não tanto culminando na Revolução, porque o Hlebnikov tentava propor algo para o futuro da Revolução. Ele dizia que, podendo controlar o passado, ele tinha alguns cálculos matemáticos com os quais ele dizia poder identificar exatamente pontos no tempo em que acontece algum fato histórico, ou de perspectiva mundial ou russa, e, portanto, ele poderia jogar datas nesses cálculos, nessas equações, e conseguir prever o que vai acontecer no futuro. Há um fato interessante na biografia dele, em que eu falo do Hlebnikov, mas eu estou falando da vanguarda em geral. São um trabalho coletivo muito importante, né? Em que ele vai a Baku, que é a capital do Azerbaijão, a uma palestra, e ele é ridicularizado porque ele fala, isso foi antes da anexação de Baku à União Soviética. E ele fala, algo vai acontecer aqui, eu joguei nos meus cálculos, no dia tal, do mês tal. Você tá bem, tal. E aí ele é ridicularizado, ele também não liga muito para isso. E posteriormente, de fato, naquele dia, daquele mês, houve anexação à União Soviética. Então, são fatos curiosos, peculiares né, do autor, mas é uma maneira de dizer, não há mais, o tempo estaria todo sob o domínio, de certo modo, isso, de novo, está muito próximo dos projetos da Revolução. Olha, pessoal, enquanto o Mário vinha discorrendo sobre isso, eu pensei uma questão que eu quero propor aqui a você, Mário. A gente percebe claramente, tanto nas tendências de vanguarda, quanto no Hlebnikov, que você estava dissecando aqui para nós, que essa noção de sincronia, ela primeiro toma uma noção de totalidade muito importante e pressupõe uma liberdade estética, uma liberdade do domínio estético, que seria como que uma homologia para o que deveria acontecer nas demais esferas sociais. Uma tentativa de síntese, de reconstrução, de totalização. Mas a gente sabe, e isso não aconteceu apenas com Stalin, a gente tem textos, por exemplo, como Literatura e Revolução do Trotsky, e posicionamentos do Lenin, do Bukharin, foram líderes, o Lenin, obviamente, o grande líder, e o Bukharin teve presente ali, entre os grandes líderes da Revolução, discutindo questões que estão na esteira daquilo que o Mikhailovsky fala sobre o Dostoiévski, mas já pensando que papel a arte deveria ter no contexto revolucionário. Aí a gente tem oscilações entre uma liberdade determinada, no sentido de que, olha, realmente as leis do desenvolvimento estético são diversas das leis políticas, mas como nós não sabemos, essa é a crítica, por exemplo, que o Bukharin faria ao Trotsky, como nós não sabemos quanto tempo vai durar essa transição para a sociedade comunista, a gente pode ter efervescência de contradições. E, pessoal, eu falo isso com um pesar muito grande, porque eles se diziam dialéticos, né? Calar a contradição é algo extremamente contraditório em si mesmo nesse processo. Mas a arte começou a sofrer, digamos, ingerências da esfera política. E aí, a gente estava falando sobre isso, a gente retoma essa questão, uma série de poetas, uma série de artistas começou a sofrer somatizações, sejam deles mesmos, sejam ali exteriores, eles se suicidaram ou foram suicidados. A gente vai falar aqui sobre Mayakovsky, mas eu queria que você dissesse para nós, quando começou a haver essas grandes transformações, quando as vanguardas tiveram que sofrer a ingerência da contra-revolução? Quando é que isso começou a deixar de ter essa ambição da constituição da esfera estética para o projeto ser cada vez mais pasteurizado até nós chegarmos, por exemplo, ao realismo socialista? Sim. Isso começa, de fato, num segundo momento, se é que a gente pode chamar de segundo momento, da vanguarda, já no finalzinho da década de 10, iniciozinho da década de 20, no contexto revolucionário, né? Ou seja, o engajamento grande, após a Revolução, e o engajamento positivo, o engajamento otimista, do ponto de vista estético, ou da participação da obra de arte, da estética, junto à Revolução, ele se dá por poucos anos, né, de 17, até que a efervescência de vanguarda e produção de vanguarda vinha acontecendo desde 1910, 11. Né? Mas, ou seja, é um momento já de formação da Revolução.
Mas a partir do andamento da Revolução, os mecanismos de controle internos entre os próprios artistas, a gente conhece como isso funciona, né? Lá no realismo socialista vai ser justamente o envolvimento de artistas engajados ou não que vai indicar essa ingerência do Estado sobre a obra, né? Mas esses movimentos começam a acontecer nas revistas, né? nas críticas e na maneira de se tentar podar certos aspectos mais inovadores da construção da obra de arte, né? Eu acho que isso acontece justamente ali, de 19, 20, até o final da década de 20, isso começa a acontecer. E aí você mencionou aqui, né? Nós vamos ter a morte do Khlyabnikov por inanição, que é em 22. Ele não chegou a ser preso? Não, ele não é preso, ele morre por inanição. Quase ninguém é preso, né? Nesse período, ninguém é preso. E isso esse é o fator mais difícil de se controlar e por isso também é muito polêmico, às vezes a gente falar... Você mencionou que alguns foram postos em hospícios isso depois. Eu gostei da palavra somatização porque parece ser isso, né? Então você tem em 25 o suicídio do Yesenin, em 30, Mayakovsky. Esse caso do Mayakovsky, Mário, a gente estava falando sobre isso. Claro que a gente tem aspectos pessoais, a questão da amante dele e tudo mais, mas... Mayakovsky foi um grande entusiasta da Revolução. Eu me lembro de uma citação do Lenin, que o Lenin dizia, olha, eu não posso julgar o Mayakovsky esteticamente, mas politicamente ele é perfeito. Me lembro de uma colocação do Lenin nesse sentido. Há controvérsia, como você estava me dizendo, para saber se ele se suicidou ou se foi suicidado, para a gente usar uma ironia aqui. Mas ele poderia ser visto como um grande símbolo dessa percepção de que a vanguarda se via como vanguarda histórica, estético-histórica, e percebeu que esse barco foi a pique e redundou numa cristalização de todas aquelas conquistas. A gente pode fazer essa leitura dele? Eu acho que dá para fazer, sim. Eu acho que ele é um poeta bem consciente do seu momento, do seu momento histórico, né? E eu acho que ele sente, sim, esse processo. O Mayakovsky tem uma frase muito famosa, que é a ideia de que não há revolução de conteúdo sem revolução de forma. Essa é uma das colocações mais famosas do Mayakovsky. Né? E a gente sabe o quanto a forma começa a ser pouco a pouco podada. A revolução da forma começa a ser podada nessa segunda parte, nesse segundo momento das vanguardas russas. Né? Ou seja, não há mais a possibilidade de se trabalhar com a inovação, porque essa inovação não serve mais ao projeto socialista. Eu me lembro de colocações ali no Literatura e Revolução do Trotsky, mesmo do Lenin, falando que não podemos fazer com que a arte seja um domínio da elite. Sim. Precisamos levá-la ao povo. Aí tem uma questão que eu te fiz antes do debate e volto a te fazer. Quando a gente olha para isso, e a gente sabe que a gente está falando de uma tendência, de um espectro de esquerda, e se a gente pegar a tradição estética da esquerda com Marx ou com Oscar Wilde, por exemplo, eles falavam da subida da população até os parâmetros aristocráticos, que seriam democratizados não por sua pasteurização, mas sim por elevação do nível da população. Eu me lembro de uma situação do Trotsky, que hoje pareceria pueril, ingênua, mas que está no bojo desse otimismo revolucionário, em que ele dizia que na sociedade comunista o homem médio teria o nível de um Marx e um Aristóteles. A gente ri disso hoje, mas realmente o otimismo era muito grande. Sim, como projeto. Será que nós poderíamos pensar sobre essa pasteurização que a Revolução fez com a arte, sobretudo com o realismo socialista, tendo em mente parâmetros mercadológicos da direita liberal, que hoje toma a arte como, em grande medida como uma commodity, um aspecto mercadológico de completa democratização no sentido de banalização da arte? Eu posso fazer essa associação, Mário? Eu acho que a gente pode tentar fazer associação até pelo fato de que os sistemas acabam se aproximando dos seus extremos. Né? Eles acabam muito se tornando próximos ali. O didatismo proposto pelo realismo socialista, muitas vezes, claro que na baixa literatura do realismo socialista, né, a gente sabe que tem algum material de qualidade ali, né, mas você cria um tipo de obra, pensando na literatura, que é a minha área, de obra pré-moldada, pré-pronta, que lembra muito a literatura de entretenimento de massa, né? No mundo ocidental ou no mundo capitalista. Né? Ali ela vai ser gerada com intuito didático, mas esse didatismo, essas regras impostas, ingerência
do Estado sobre a obra de arte, talvez leve mesmo a uma aproximação, né, desses elementos. Eu ouvi há pouco tempo em discussões com professores, colegas, em congresso e tal, aqui, inclusive encontros aqui, né, na USP, de críticos que veem muito esse período do realismo socialista como já um passo na Rússia, né, já que não tem um paralelo no Ocidente, claro, né, como um passo que... Será que esse passo não se enquadraria no que no Ocidente se chama de literatura pós-moderna, contemporânea, né? No pós-guerra, né? No período ainda pós-guerra, ainda sob o Stalin, né? Porque como enquadrar essa literatura do realismo socialista na Rússia? Claro que não é, isso é um ponto em discussão, né, na Rússia, e se está recuperando e retomando muito desse material do realismo hoje em dia em estudos na Rússia, em estudos de obras de arte. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai chegando ao término aqui do nosso debate. Eu quero agradecer bastante ao professor Mário. Mário, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. A gente vou chamar o Mário outras vezes aqui para o Espaço Heráclito para a gente retomar, porque alguns fatores, infelizmente, a gente não pôde discutir pelo nosso tempo. Mas então, ficamos por hoje aqui com o nosso Espaço Heráclito. Na próxima segunda-feira a gente tem mais. E só antes de terminar, eu lembro a vocês que vocês têm 3 fontes para assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito. A primeira delas é a TV UOL, em cuja página os programas ficam alojados. A segunda é o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. E a terceira o YouTube, para cuja página eu venho subindo todos os programas prévios aqui. Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.